vamos falar aí de 30 anos atrás. A gente falava de uma nutrição muito voltada para manutenção, para realmente alimentar aquele animal para que ele conseguisse sobreviver e fazer a sua manutenção diária. Hoje a gente já fala de uma nutrição que é totalmente voltada e pensada para contribuir não só para essa manutenção, né, de nutrientes, né, de energia que ele precisa, mas sim para influenciar muitas vezes na qualidade de vida, prolongar a vida desses animais. E hoje a gente já consegue, né, trabalhando a parte de nutrição e entendendo todo o organismo do animal, compreendendo como esse organismo funciona e como a nutrição pode influenciar na vida desse animal. Muitas vezes o tutor chega comigo para mim falando isso, achando que vai ganhar um elogio. Estou fazendo comidinha ali sem gordura, sem sal, sem nada, e tá tudo errado, né? Muitas pessoas acham, né, que o sal é um problema, falam, né, ai, não pode, cachorro pode comer sal, não pode, sempre ouvi falar que não pode, e isso é um mito muito grande, né? Da gordura também, ela é muito dita como vilã. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Eu acho assim, Kellen, que além da compreensão do nutriente em si e até mesmo uma melhor análise e controle dos ingredientes e nutrientes que estão sendo colocados na dieta desse animal, acho que a inteligência artificial ela vem para nos auxiliar muito para entender a microbiota, que é um campo que eu tenho estudado mais recentemente e que já trabalhei também. Então, entender como que o intestino, a microbiota intestinal, ela realmente rege esse organismo, o funcionamento desse organismo. Então, hoje a inteligência artificial ela vem para unir a funcionalidade de um nutriente com o alimentar dessa microbiota. Então, determinado micro-organismo, se ele tiver em altas quantidades, em alta concentração, o que ele pode causar? Será que ele pode servir como um biomarcador, né? Fazendo essa predição de alguma doença, alguma enfermidade? Então, a inteligência artificial, ela realmente está nos auxiliando a desmistificar esse campo, além, né, do nutriente em si, de controle de qualidade, que é extremamente importante. Nossa, muito legal, Vanessa. E só a gente, né, comentar que provavelmente, né, outros colegas, né, hosts aqui do nosso Pet Food Podcast, o tema microbioma, né, intestinal, ele é um tema, assim, muito novo, né, bastante novo, bastante estudado hoje, né, que a gente sabe que tem uma influência muito grande desse microbioma com as alterações, né? Muitas alterações aí têm sido vinculadas a essas alterações da microbiota mesmo dos animais. E aí? E hoje? Será que a gente já consegue personalizar uma dieta pela inteligência artificial? E como que isso aconteceria na prática? Já consegue, já está sendo feito. Hoje a gente tem a inteligência artificial auxiliando tanto empresas já de ração, né, de alimentos industrializados, suplementação, que já utilizam inteligência artificial para fazer formulações melhores, que atendam mais as necessidades de determinada situação que aquele animal possa estar passando. Assim como nós temos também já sites, aplicativos, em que o próprio tutor
acaba trazendo, né, as características do seu animal, e esse site, esse aplicativo, através de um banco de dados, ele já consegue indicar qual é a melhor dieta, ou qual dieta seria indicada para o animal daquele tutor. Então, isso tudo é baseado em um banco de dados, através de pesquisas científicas, acadêmicas, que vão nos trazendo esses dados, essas características, e que cada vez mais que for se complementando esse banco de dados, mais preciso ele fica. Então, a inteligência artificial já acontece sim na prática, ainda há um caminho longo a ser percorrido. Claro, como uma tecnologia que vem avançando e vem se desenvolvendo, ainda não é acessível, assim, fácil, né, a gente conseguir, mas ela já está se tornando cada vez mais próxima do nosso dia a dia, com certeza. Nossa, é muita novidade nesse setor pet. Bom, e em relação, né, à previsão de tendências, né, você acha que a inteligência artificial ela pode ajudar nisso, nessa previsão de tendências nutricionais ou no desenvolvimento de novos produtos? Com certeza, Kellen. Como eu comentei anteriormente, a gente aumentando esse banco de dados, essas informações referente ao organismo dos animais, dos cães, porque muito se fala assim, mas cachorro é tudo igual. E cada vez mais a inteligência artificial está nos ajudando a comprovar que não são todos iguais, que muitos fatores influenciam nesse animal, no organismo, no seu funcionamento. Então, a inteligência artificial tem nos auxiliado, sim, a compreender melhor esse organismo, encontrar fatores que possam influenciar na saúde desse animal e quais nutrientes, principalmente, poderiam ser utilizados na alimentação desse animal que poderiam ajudar. Então, hoje a gente já fala, por exemplo, de não só alimentar o animal, como alimentar a microbiota intestinal, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma modulação da microbiota intestinal, pensando em, por exemplo, prevenir a obesidade do animal. E muitas pessoas pensam, mas é só reduzir caloria, nem precisa de muita coisa. E a gente sabe que não, que tem grupos de bactérias, a inteligência artificial nos permitiu essa identificação, por exemplo, de grupos de bactérias que influenciam aquele animal a ser obeso ou ter uma tendência à obesidade. Então, acaba se tornando um biomarcador, e quando esse biomarcador está elevado, a gente já percebe que esse animal já está em desbiose, né? Então, ele já está indo por um caminho da obesidade. Então, não tem só algo relacionado só à quantidade calórica, mas sim compreender o organismo. O que faz esse animal engordar? Por que muitas vezes uma dieta que é aplicada a animais da mesma raça funcionam de formas diferentes para esses animais, né? Por que isso? Então, é a inteligência artificial que traz isso, e eu acredito que, com a ajuda da inteligência artificial, nós vamos ter dietas e uma nutrição cada vez mais voltada para o individual. Isso é muito bom. E hoje no agro, né, no agronegócio em geral, a gente fala muito, né, da precisão, né, então do manejo de precisão mesmo. E dentro da nutrição pet, como que você enxerga, né, esse papel da nutrição de precisão e quais avanços mais interessantes nessa área que você tem visto, já que você, né, é uma expert aí nessa tecnologia da inteligência artificial associada à nutrição? A nutrição de precisão, ela é o futuro. Já, como você mesma disse muito bem, ela é já muito praticada na parte de animais de produção, que precisam ter um rendimento e tem uma função a cumprir, né, em um tempo de vida até mais controlado. Na parte de pet, quando a gente fala de nutrição de precisão, a gente fala de uma nutrição que realmente vai atender o individual daquele animal dentro das condições de vida dele. Então, os avanços mais interessantes incluem o uso de dados genômicos, metabolômicos, microbiômicos, que são as ciências ômicas. Então, a gente trabalha muito com a parte de descrição de DNA, RNA, entender realmente a fundo esse animal, o seu organismo, para que a gente realmente consiga formular dietas altamente personalizadas, com foco não somente na saúde atual, mas também na prevenção de doenças. Então, quando a gente fala de nutrição de precisão para a parte pet, a gente não vai esperar que o animal renda de alguma forma, né? Tenha um rendimento, um resultado, mas o resultado em si vai ser o prolongamento da vida desse animal e ainda com uma qualidade, que acho que é o sonho de todo tutor, né? Ver o seu
seu pet com saúde e vivendo muitos anos. Então, acredito sim que é o caminho que nós estamos seguindo e por isso tanto estudo, né? E como a inteligência artificial tem nos auxiliado nessa parte. Nossa, muito bem colocado, porque eu, né, olhando aí em redes sociais, termina que a gente começa a navegar um pouco e começam a aparecer aquelas propagandas, né? E aí tem uma propaganda de uma empresa que ela associa a redução de perda de peso, né, né, do ser humano associado à pesquisa genômica. Né? Então, ou seja, tem muita, não é só a utilização de um alimento em específico, não é só a redução de calorias, a gente tem que hoje associar todo o conhecimento, né, que a ciência tem nos dado no sentido da melhora e manutenção, né, da saúde dos nossos pets, aí, como você também colocou muito bem, porque hoje ninguém faz um investimento no animal de estimação pensando, né, que ele vai viver ali só 5 anos, 6 anos ou 10 anos, né? A gente quer o quê? Porque como tem a questão afetiva envolvida, a gente quer que ele viva o mais tempo possível e, claro, com melhor qualidade de vida, né? Com saúde e bem-estar. Isso é extremamente interessante mesmo. E aí, Vanessa, uma outra perguntinha que eu tenho para você como você comentou aí uma das suas respostas, que muitas vezes o tutor ele já tem acesso a alguns programas, né, onde ele joga esses dados do animal dele e aí a inteligência artificial ela recomenda qual seria o melhor alimento para ele. E você acha que a inteligência artificial ela substitui ou complementa, né, a atuação do médico veterinário na hora de recomendar esses alimentos? Uma boa pergunta, Kellen. Eu acho que não substitui e nunca irá substituir. E acho que, assim, como as próprias redes sociais mesmo, ela tem os seus benefícios e, quando usada de forma errada, ela traz os seus malefícios também. Então, acho que isso é uma coisa que vai se adaptar conforme a gente for utilizando e se desenvolvendo. Acho que não substitui, mas sim complementa. Acho que o médico veterinário, hoje, ele tem que ter uma abordagem mais ampla, no sentido de quando for fazer uma anamnese nos animais, quais ele atende, né? Então, hoje, para quem ainda não sabe, órgãos internacionais já consideram a anamnese nutricional como o 5º parâmetro vital. Então, ela precisa ser feita, essa avaliação nutricional do pet, ela precisa ser feita durante a consulta, e apenas profissionais que estudaram e foram treinados para essa avaliação vão conseguir fazer. Muitas vezes, sendo pai ou mãe de pet, a gente acaba omitindo algumas informações, né, não querendo entregar o ouro, e o médico veterinário, com uma cabeça clínica e científica, ele vai saber identificar se realmente o que foi falado pelo tutor é verdade e saber indicar o melhor caminho. Então, eu acho que não substitui, mas sim se complementam. E se complementam muito bem quando utilizado de forma correta. Não, isso que você comentou é extremamente importante. Por quê? Porque a gente já, hoje, né, na nossa rotina clínica, a gente já observa muitos tutores, né, que chegam já no consultório com aquela listinha de possíveis diagnósticos. E aí, quando de repente você vai lá, faz a anamnese, né, faz todo o histórico do paciente, faz os exames clínicos e físicos, não tem nada a ver com aquilo que, né, teoricamente ele chegou, né, falando que o animalzinho dele tinha. Então, a presença do médico veterinário, né, nós somos os profissionais capacitados para identificar de forma correta os sinais e sintomas, né, e as características daquele animal. Então, às vezes eu fico extremamente preocupada, né, com o uso, né, de algumas tecnologias de forma errada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro para o tutor, né, que a presença tanto do médico na linha humana quanto do médico veterinário na linha animal, ela não vai ser substituída assim de uma forma tão artificial, né, utilizando aí esses recursos. Há quase 40 anos, o Grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente!
E pensando agora no futuro, o que você vê de tendências nessa questão de alimentação natural para os animais? Você acha que isso vai continuar crescendo, vai se desenvolvendo? Qual a sua visão sobre esse cenário mundial? Mundial, né? Eu acho que a gente pode falar até mundial, porque não é só no Brasil. Olha, nos últimos anos tem surgido muitas tendências, né? Muitas ideologias, assim, até bastante polêmico, né? Dieta grain-free, dieta vegetariana, dieta vegana, crua, né? Crua com ossos, crua sem ossos, tem muita coisa. Eu não tenho dúvida que isso vai crescer, né? A tendência é só crescer, porque hoje eles são vistos como filhos, né? Os cães e gatos. Eles fazem parte ali da família. E acaba que cada vez mais na nutrição humana tem se buscado, né, uma vida mais saudável, uma alimentação mais adequada. Consequentemente, isso é refletido para os filhos também. Eu acredito que só tem a crescer. Na pandemia, inclusive, né, que muitos setores teve, né, a crise total, o setor pet food cresceu, né? Porque teve um estreitamento ali do laço, né, da pessoa com o cão, né, o gato ficando em casa, né? Teve esse estreitamento. A alimentação natural eu vejo assim como uma tendência que está crescendo muito, independente da modalidade, se ela é crua, se ela é cozida, ela tá surgindo cada vez mais, tem pessoas interessadas, né, adotando alimentação natural. Agora, se você me perguntar, a ração vai X anos, a ração não vai existir mais, não vai ter animal que come ração? Possível. Vai ser só alimentação natural? Não tem como. Está crescendo, mas está muito longe, né, de ser 100%. Não é inviável. Por mais que sejam incríveis os benefícios, né, da alimentação natural, ela não é para todo mundo. Eu falo para o tutor, às vezes não adianta você querer. Não funciona para você. Seja financeiramente, né? Não adianta a gente falar que a alimentação natural vai ficar mais barato que a ração, porque não vai. Não importa o ingrediente que a gente use, né? Pensando em ingredientes práticos, coisas do tipo, não adianta, vai ficar mais caro. Então, a gente tem que pensar na questão financeira, tempo, né, que o tutor precisa disponibilizar, né? Tem que encaixar por perfil daquela família, para a rotina daquela família. Né? Não adianta. Sempre a ração vai manter ali o espaço dela. Sim, com certeza. Eu falo até que algo que a gente ainda não tocou no assunto, mas com certeza a gente ainda vai falar, é porque quando você comentou do financeiro, às vezes até parece mais em conta, mas quando você coloca na ponta do lápis, e o suplemento que não deve ser esquecido em hipótese alguma, né? A gente vai conseguir formular ali, a gente vai tentar dar o máximo de nutrientes pelo alimento, mas vão faltar vitaminas e minerais, não tem como, a gente tem que incluir de forma sintética. Então, dessa forma, o suplemento ele é caro, né? Então, quando a gente acaba adicionando o suplemento, ele é caro. E também é um fator limitante da palatabilidade para o animal, né? Então, muitas vezes a gente tem que ponderar o que o animal vai comer, não vai comer, tá valendo a pena, não tá. São questões bem. Por isso que realmente concordo plenamente com o que você disse que não é para todos. Não é para todos. Não é mesmo? Às vezes a questão do suplemento é bem chata, né? É o ponto chatinho da alimentação natural. E se a gente não consegue de maneira nenhuma introduzir aquele suplemento, seja mudando marca, ou, né, na quantidade que precisa voltar para a ração. Não tem o que fazer. Não dá para a gente manter só com os alimentos ali, os legumes, as carnes variadas, vísceras. Se a gente não conseguir uma maneira de introduzir aquele suplemento, nem que seja manipulado, o que for, não dá para a gente manter, né? E essa questão de valor, hoje está tudo muito caro, né? Se a gente for pensar assim, né, no mercado, a gente está trabalhando ali com alimentos frescos, né? Carne, está tudo caro. E tem um ponto também que às vezes as pessoas não se atentam, tipo, de comparar valor, que a comida, o volume é muito maior. Às vezes a gente está comparando o valor do quilo da ração com o quilo da comida, só que ele vai comer o dobro comendo comida. Tem água, né? Como você mesma disse, tem 70, 75% de água ali.
Então a gente acaba comprando água junto no ingrediente, né? Na carne. Então acaba saindo mais caro mesmo. E outro ponto que eu queria voltar, que você comentou, sobre as tendências, né? A gente tem muita tendência aí, dietas grain-free, vegetarianas, né? A gente não pode esquecer a base, né, dos animais. Então não é porque eu tenho a minha forma de pensar, as minhas ideologias, que eu tenho que aplicar isso para o cão e para o gato. Mais uma vez, temos que respeitar a fisiologia deles, né? Eles têm gato carnívoro estrito, o cão onívoro, eles têm as suas particularidades, né? Então a gente não pode fazer o mesmo tipo de ideologia que a gente segue para nossa alimentação e transportar isso para eles, né? Isso é muito perigoso, inclusive. Já tem vários estudos que demonstram casos sérios com cães, com gatos, com dietas vegetarianas, com dietas grain-free. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? E aproveitando e falando dos riscos, né? Quais os riscos que os tutores devem ter em mente quando eles optam por esse tipo de alimentação? O que você recomendaria para eles? No momento que o tutor ele toma aquela decisão, né? Bom, agora eu vou fornecer alimentação natural, dietinha caseira para o meu pet. Ele tem que ter em mente a responsabilidade que vem junto com isso. Né? É o que eu falei anteriormente, não é só misturar ingredientes aleatórios aí na sua casa. Você precisa ter uma orientação profissional. Você precisa, pelo menos uma vez, passar ali com o nutricionista, receber uma dietinha básica, né? E seguir, o principal, seguir aquela dieta. Não adianta Respeitar, né? A risco. Exato. Você tem que usar os ingredientes prescritos, nas quantidades prescritas, usar o suplemento, que é assim, parte-chave, tem que estar ali, senão vai ter deficiência nutricional. Eu brinco com o tutor, eu entendo a boa vontade, eu entendo de coração, entendo a sua boa vontade de fazer uma comidinha caseira, né? Ter aquele carinho, aquele contato com o animal, fazer uma comidinha mais saudável, mas não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Fazer uma alimentação natural desbalanceada é mais problemático do que você oferecer uma ração, a pior ração, a ração mais barata do mercado. Até a ração mais barata do mercado ela é completa. Então, é esse ponto, às vezes você acha que está ajudando, né? Está fazendo melhor pelo seu animal e, no fim das contas, você está piorando a situação. O tutor tem que entender que quando ele passa em consulta, ele não pode mexer naquela dieta. Tudo que está ali, todos os ingredientes que estão ali por um motivo. E infelizmente a gente sabe, né? Tem estudo que fala que a gente consegue ver que eles mexem, né? Acabam mexendo, né? Acaba mudando ingrediente e quantidade. Isso é um risco muito grande. Inclusive era a pergunta que eu ia fazer agora. Quais os erros mais comuns que você encontra dos tutores, né? Tem vários, né? Tem vários. Isso de mexer, de alterar, né? Achando que tudo é igual. Vou alterar essa. Hoje eu não achei, sei lá, a 100, eu vou colocar um peito de frango aqui que tá tudo bem. A composição é totalmente diferente, né? Eu acho que é isso que eles não têm noção. Ai, você come. A gente come frango um dia, come carne no outro, come peixe no outro, mas a nossa alimentação ela é muito variada, né? Então a gente acaba dando uma equilibradinha e mesmo assim, às vezes a gente ainda tem algumas deficiências. É que a gente não vai investigar. Uhum. Eu acho também que um dos erros, assim, ó, que é muito comum é dieta sem sal e sem gordura. Essa é clássica, né? Muitas vezes o tutor chega comigo para mim falando isso, achando que vai ganhar um elogio, né? Estou fazendo comidinha ali sem gordura, sem sal, sem nada, e tá tudo errado, né? Muitas pessoas acham, né, que o sal é um problema, falam, né, ai, não pode, cachorro pode comer sal, não pode, sempre ouvi falar que não pode, e isso é um mito muito grande, né? Da gordura também, ela é muito dita como vilã. Não, eu troquei o óleo de soja porque ele é perigoso, né? Coloquei Essa também é clássica. Se a gente escolheu o óleo de soja, é porque ele tem nutrientes ali que a gente precisa dele.
não troca pelo óleo de algodão, pelo óleo de girassol, Azeite. pelo azeite. Não façam isso. Não, realmente, são cuidados que a gente tem que ter. E assim, tem até um estudo, acho que faz uns 2, 3 anos, do grupo do professor Bruneto, que eles viram, né, as alterações que podem ser feitas, tudo que eles ligaram para o tutor, perguntaram o que Exato, é isso que tinha, eu tô o falando. que ele fazia de diferente, o que ele não fazia, né? Então, assim, são muitas. Sim, Muitas. tudo que a gente possa imaginar. Tudo que possa imaginar. Você usa medidor? Não, eu uso a olho. Não, mas a gente pediu para pesar 100 gramas. Ah, mas é 2 colheres de arroz. Não é assim que funciona, né? Esse É que nem cuidado. pitada, né? Eu não gosto muito de trabalhar com colher, com pitada, porque isso é muito subjetivo, né? Pitada, o que é uma pitada, né? Depende da pessoa que pegar essa pitada. Nada como trabalhar ali com as gramas. E falando da gordura, imagina, poxa, a gente vai fazer ali uma dieta, sei lá, um peito de frango, que é uma carne magra, legumes, legumes como chuchu, abobrinha, que tem muita água. A gente não coloca nada de gordura nessa dieta. O animal vai perder peso. E o difícil é que às vezes o tutor vai para alimentação natural e o animal perde peso, e às vezes é um animal gordinho que precisava perder. E aí o tutor acha, nossa, tô arrasando, tá baixando peso, né? Tá dando certo a alimentação natural, só que não era para isso acontecer, naturalmente, né? Teve um emagrecimento, finalmente conseguiu, né, baixar de peso, mas a que custo, né? Esse emagrecimento foi saudável, né? Isso não é levado em conta. Justamente, porque você teve um déficit de calorias, né? Mas não foi programado. Então aí você perde e acaba perdendo outros nutrientes junto. Não, isso é. E entrando nessa linha, então, das enfermidades, né? Então, como que a alimentação natural ela pode ser adaptada para os pets com condições clínicas específicas, né? Aí a gente pode realmente falar da obesidade, da insuficiência renal, da doença renal de forma geral, alergias. Você vê condições que são beneficiadas pelo uso de dietas caseiras? Sim, com certeza. O bom da alimentação natural, eu costumo dizer, é para multipatologia. Justamente quando a gente tem mais de uma coisa que não, a gente não tem uma ração, né? Às vezes tem um animal, precisa de uma ração hipoalergênica, tem ali uma questão de pele, enfim, e é obeso. Como é que a gente faz? A gente tem que colocar por prioridade, qual que é a prioridade. E às vezes é difícil. Então, ir para a alimentação natural nesses casos é o melhor dos mundos, porque a gente consegue abranger tudo que aquele animal tem, ou tentar o máximo, né? Abranger aquilo. Para sobrepeso, para obesidade, é muito interessante, porque o animal come mais. Esse é o ponto. Porque às vezes a gente vai usar, né, uma ração ali de emagrecimento, é tão pouquinho que aquele animal precisa comer, né? A ração é calórica. Às vezes a gente consegue manter num mix, eu gosto muito de mix para animal obeso. Mas com a comida, a gente aumenta muito esse volume. Às vezes o tutor tem a necessidade, né, de oferecer alguma coisa, um petisco, e aí aquele volume maior já ajuda, né, já supre essa necessidade. Pensando ali também numa inclusão de fibra para a sociedade. Para a obesidade é muito interessante, mas para outras patologias também. Pensando na questão renal, né? Patopata, tem muita coisa que a gente consegue auxiliar. Não tem uma questão que a gente não consegue ajudar. O ponto é se esse animal vai aceitar a comida, né? Senão a gente tem que pensar em voltar para a ração.